Olá, tudo bem? Sou Haroldo, do canal Haroldismo de História. Venho falando de temas polêmicos. Vou falar sobre conservadorismo e movimento reacionário. Vou mostrar que não é a mesma coisa. Muito se vem falando aqui no Brasil, eu sou conservador, mas o que é ser conservador? E é isso que eu quero mostrar. Para falar disso, eu vou falar de Edmund Burke. Edmund Burke vai ser um estadista inglês do século XVIII e ele vai analisar todos os processos de revolução que aconteceu, principalmente a Revolução Francesa. Lembrando que no século XVIII houve 3 revoluções: a Revolução Industrial, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Ele vai analisar mais a Revolução Francesa, onde se vinha com um discurso demagógico: vamos tirar o rei e criar um novo lar, um novo ambiente das maravilhas. E ele viu que esse processo não foi bem assim. Robespierre, o líder jacobino da Revolução Francesa, quando ele tirou o rei, mandou matar o rei, ele mesmo criou a Era do Terror. E muitas pessoas foram guilhotinadas. Na verdade, 800 pessoas eram guilhotinadas por dia na Era do Terror. Então ele vai falar assim: olha, esses caras que são os revolucionários, esses caras que vão criar um novo mundo, é esses caras que vão criar um mar de sabedoria, de tolerância? Não. Então a primeira característica de um conservador é não acreditar nas revoluções. Ele não aceita movimentos revolucionários ou movimentos radicais. Ele não aceita mudança rápida. De repente vamos tirar o rei, tirar tudo que está aí e acabou. Ele não aceita isso daí. Ele aceita mudanças, professor? Sim, aceita mudanças. Só que as mudanças têm que ser em etapas, como doses. Então aí depois, sim, depois de algum tempo passado, as mudanças se tornam grandes, mas através de etapas, tá bom? Então essa é a primeira característica de um conservador. O conservador não quer voltar no tempo, o conservador não quer um outro regime, beleza? Segunda característica, ele acredita nas instituições. Gente, teve aqui no Brasil gente falando que era conservador, não tem vontade da risada, mas queria o fim do STF, do Supremo Tribunal Federal. Cara, o conservador ele acredita, porque ele acredita que somente as instituições podem salvar o homem de ser selvagem. Então o conservador ele acredita na igreja, na família e nas instituições do Estado. Então ele não pode pedir o fim do STF. O STF está errado, sei lá, tira um membro do STF, coloca outro, mas não pediu o fim. Outros falaram o fechamento do Congresso no Brasil. Eu sou conservador, eu quero o fechamento do Congresso. Onde já se viu isso daí? Então você não é conservador, você é radical, que depois eu vou mostrar. O conservadorismo ele quer as instituições. Vocês que através pelo voto, Edmund Burke falaria, né? Que mudem o Congresso então. Mas então o que cabe com o Congresso? Porque a Revolução Francesa foi isso. Revolucionar é acabar com as instituições, certo? Terceira característica, ele acredita na virtude e no conhecimento. Gente, isso daí é o que vai pro topo lá da minha ira quando o cara fala que é conservador. E não é. O que o conservador fala? Sempre vai haver os dominados e os dominantes. Ao contrário. Os dominantes e os dominados. Os dominantes, eles têm que ter a virtude, o conhecimento, estudar. Ele não pode entrar na internet e brigar, ele não pode ofender, né? Ele não é revolucionário, ele não é radical. Ele tem que ter virtude, ele tem que se comportar. Então um membro do Congresso, um membro do governo, ele não pode estar toda hora em público causando briga e constrangimento. Ele tem que conduzir a nação, porque a nação já é selvagem. O conservador acredita que a maioria é selvagem, então tem que ser conduzida. Então ele tem que conduzir. Ele não pode ser selvagem igual ao resto da massa. Então você tem que ter virtude, conhecimento. Edmund Burke era um escritor, era um poeta, era um estadista. Ele acreditava nas instituições. Então, quando você tem um líder que é um selvagem, um cara que ataca tudo e a todos, e fala que é conservador, peraí, não é conservador. Seja esse líder na religião, seja esse líder na política, seja esse líder até na família. Ele não é conservador. Beleza? Então, o que seria, então, essa coisa que tu não vive chamando de conservadorismo, né, de alguns líderes aí? Eu diria bem simples, é reacionarismo. Eles são reacionários, nada de conservador. Porque o que é reacionário? Aí eu vou mostrar. Primeiro, o conservador acredita na mudança, por etapas, em pequenas doses. O reacionário quer a volta de um passado. O reacionário quer que o passado volte. Então você encontra aquele tiozão no bar lá falando: ah, eu quero a volta da ditadura militar.
ele não é conservador, gente. Ele é reacionário. Porque ele quer o fim das instituições democráticas, coisa que é isso que o reacionário quer. Ou seja, o reacionário ele é tão radical quanto o revolucionário. Só que o revolucionário ele quer destruir as instituições para criar um mundo melhor, mesmo que não consiga, segundo Edmund Burke. Fala que isso é impossível. Já o reacionário ele quer destruir as instituições para voltar no passado. Mas isso é impossível também. Certo? Então voltar no passado não existe. O passado é um tempo que passou. Se a gente pegar, até na física, o Big Bang, que é a grande explosão, que explodiu para frente, o tempo é uma flecha, só segue para frente. A partir daquela explosão, só vai para frente. Não tem essa de voltar no passado. Então, segunda característica do reacionário é o radicalismo. Ele sempre se apoia em um líder, vocês vão entender muito bem isso aí. Ah, é um líder. Ah, porque aquele cara é enviado de Deus. Ah, porque aquele cara é de Deus. Ah, porque aquele cara representa. Ele sempre se apoia no modelo de governo. Ah, porque a ditadura era melhor. Porque tem que ter um governo forte, firme. E sempre se apoia na religião. Então todo reacionário também se apoia na religião. Um dos escritores norte-americano, olha lá, eu peguei Edmund Burke do Reino Unido, e peguei Mark Lilla, norte-americano, da Universidade de Colômbia. Ele vai escrever sobre as mentes naufragadas, que é um livro exatamente, olha a mente naufragada, que é exatamente sobre os reacionários. Essas mentes naufragadas, o que ele quis dizer com isso? Que são mentes que vê o paraíso, que é o passado, passando, acabando conforme o tempo vai passando. Só que são mentes naufragadas, são mentes que não entendem que o mundo tem mudança. Né? Por exemplo, na década de 60 não tinha internet, hoje tem internet. Chega pro reacionário e fala, joga a internet no lixo. Bem assim, né? Desculpa. Mas o Mark Lilla ele fala isso, que são mentes naufragadas. O que é uma mente naufragada? Aquela que você, o navio naufragado é aquele que você pode tirar do fundo do mar, mas ele não serve mais para carregar a ideia. Então, para acabar o vídeo, eu queria dizer que o conservador, sim, ele tem uma utilidade, ele ajuda no debate político. O reacionário quase sempre não ajuda o debate político em nada. E o conservador aceita a mudança. O próprio João Paulo II era um conservador que aceitou a ideia da evolução humana. O próprio Papa João Paulo II era conservador. Já o reacionário, não. Ele não aceita a mudança. Um exemplo de Estado reacionário que queria voltar ao passado é o Talibã, e também o Irã. Eu acho que ninguém, como sempre falo, quer passar as férias com o Talibã de governo. Quem não souber que é o Talibã, entra no Afeganistão antes de 1979, depois quando o Talibã toma conta. Você vai ver o que é um Estado reacionário. Um abraço a todos, se inscreve no canal aí e uma boa semana para todo mundo.